Fala aí, galerinha. Bacana? Vamos lá? Hoje vamos falar sobre o processo de independência do Brasil, tá? Especificamente sobre a regência de Dom Pedro, período que vai de 1821 a 22, certo? Lembrando, é um processo histórico, não é um fato isolado, aquele papo do cara levantar a espada e gritar independência ou morte. Devemos lembrar que esse processo de independência, ele vem desde o século XVIII. Podemos lembrar dos movimentos mineiro, do movimento baiano. No século XIX podemos lembrar também do movimento pernambucano de 1817. Portanto, esse papo de republicanismo, de independência do Brasil, não era uma coisa iniciada no século XIX. Isso se arrastava desde o XVIII. Nesse processo de independência, necessariamente devemos lembrar da passagem da corte portuguesa no Brasil. E uma coisa que eu gostaria de salientar para vocês é a importância de Dom João VI nesse processo. Mas, desde o período joanino, que já se verifica um crescente grau de autonomia do Brasil em relação a Portugal. A abertura dos portos evidencia isso claramente. O crescimento do aparato administrativo no Brasil, com secretarias, ministérios e principalmente com a elevação do Brasil à condição de Reino Unido. Então, falar da manutenção de um sistema colonial fica meio complicado. Devemos lembrar, a presença da corte portuguesa no Brasil acelerou consideravelmente esse processo de independência. Em 1821, como desdobramento da Revolução Liberal do Porto, em 1820, em Portugal, ocorreu o retorno da família real portuguesa. E nesse processo, Dom João VI deixou aqui no Brasil um membro da família real. Lembrando, em 1815 foi elevado a Reino Unido. Logo, no retorno do titular, vamos colocar assim, de Dom João VI, seu herdeiro, Dom Pedro, fica representando a família real portuguesa aqui no Brasil. E após esse retorno, Dom Pedro se verá isolado, certo? Passível de pressões por parte da elite brasileira. Por quê, Ronaldo? Porque devemos lembrar que a Revolução Liberal do Porto vai tentar estabelecer um processo de recolonização, certo? Aquelas garantias alcançadas durante o período joanino, elas deveriam ser revogadas, principalmente aquelas que levassem à autonomia econômica ou política. Então, como decorrência dessa Revolução Liberal do Porto, em 1821, ocorre o retorno da família real. Dom Pedro ficará como regente. Entre 1821 a 1822 se configura a chamada regência de Dom Pedro. Ainda não é Dom Pedro I, Dom Pedro de Alcântara. Ele está representando o pai. Por quê? Porque em 1815 o Brasil foi elevado à condição de Reino Unido e o titular, ou seja, seu pai, retornou para Portugal. Então, Dom Pedro ficará à frente aqui no Brasil. O que eu gostaria que vocês se tocassem é o seguinte: nesse período que vai de 1821 a 1822, o Brasil já está praticamente independente, moçada. Talvez, nesse processo, o menos importante seja o 7 de setembro. 7 de setembro tem mais uma importância simbólica, aquela coisa do nacionalismo patriótico. Mas aquele processo de independência, ele já estava em curso, ele já estava forte. Dom João VI praticamente consolidou essa independência, não só com a abertura dos portos em 1808, como também com a elevação do Reino Unido em 1815, certo? E aí, Ronaldo? Vamos pegar então esse período do Dom Pedro à frente da coisa. Vamos lá. Formação do Partido Brasileiro, ainda em 1821, grupos, que não tinham interesse na recolonização se aproximam, Grupos esses normalmente ligados por interesses econômicos, muito mais do que patrióticos, É o que se convenciona chamar de Partido Brasileiro. Na verdade, um grande saco de gatos que vai aproximar, como disse, pessoas que têm alguma coisa a perder com o processo de recolonização, mas que, de forma próxima, mais organizada, eles vão tentar fazer, no mínimo, com que esse processo de recolonização não se concretize. Nesse contexto,
José Clemente, político da época, ele entregará em mãos a Dom Pedro um documento, um abaixo-assinado com aproximadamente 8.000 assinaturas, pedindo que Dom Pedro permaneça no Brasil, porque é óbvio, tão logo Dom João VI chegue em Portugal, as cortes, o governo estabelecido em Portugal com a Revolução de 1820 exige o retorno do herdeiro do trono também. Então, diante dessa possibilidade de Dom Pedro também retornar a Portugal, esse partido brasileiro, esses interesses brasileiros, digamos assim, eles vão se organizar para tentar impedir esse retorno. Esse abaixo-assinado alcança sucesso quando, em janeiro de 1808, ocorre o famoso Dia do Fico. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, digo ao povo que fico. Aí eu coloco uma pergunta: se o Brasil não estava independente, como é que Dom Pedro cita se é para o bem de toda e felicidade geral da nação? Ele não fala de uma colônia, ele fala de uma nação, certo? O conceito de independência basicamente já está formado. Uma outra coisa que reforça essa independência anterior ao 7 de setembro é o momento que José Bonifácio, um importante político da época, ligado ao Partido Brasileiro, certo? E ligado também a Dom Pedro I, ele vai influenciar Dom Pedro a tomar uma atitude que passa a história com o nome de cumpra-se. O que vem a ser isso, Ronaldo? Dom Pedro deveria acatar somente as leis que chegassem de Portugal, que fosse do interesse do povo brasileiro. Qualquer lei que restringisse nossa autonomia ou que fossem contrárias aos nossos interesses, deveria ser rechaçado pelo regente. E aí, de novo, eu faço uma pergunta. Se Dom Pedro tem autonomia para escolher, para filtrar a lei que seja ou não do interesse do povo brasileiro, essa independência já ocorreu ou não? Certo? Tem mais coisas aí. A chamada Rebelião de Avilés. Jorge Avilés, ele é um militar português. Ele está juntando com um contingente de tropas do Uruguai, certo? E chegando ao Rio de Janeiro e notando aquela instabilidade política, esse militar português, no comando dessas tropas portuguesas, ele vai forçar Dom Pedro a voltar para Portugal. Aí, de novo, rola uma manifestação de autonomia, de rompimento, certo? Por quê, Ronaldo? Porque essas tropas portuguesas serão cercadas no Morro do Castelo, no atual Morro do Castelo, por aproximadamente 10.000 brasileiros, certo? Olha só a insurgência. Essas tropas brasileiras vão cercar esses contingentes militares e também com a intervenção direta de Dom Pedro, Avilés, com suas tropas, eles têm que ir para Niterói, aguardam os desfechos da coisa e posteriormente retornam para Portugal. Portanto, novamente, aquele projeto metropolitano de fazer com que o príncipe regente retornasse para Portugal não alcança sucesso. E uma outra coisa também que evidencia esse rompimento anterior ao 7 de setembro, convocação de uma Assembleia Constituinte por parte de Dom Pedro, certo? Aí, de novo, eu faço uma pergunta. O que é uma Assembleia Nacional Constituinte? Uma Assembleia Constituinte, ela se reúne para escrever uma Constituição, certo? O que é uma Constituição mesmo? É um conjunto de leis que rege o funcionamento de um país, de uma nação. Se esse cara está convocando uma Assembleia Constituinte, esse Brasil já está independente. No 7 de setembro, independência ou morte, tem um significado, tem uma importância relativa nesse processo. Até que num belo dia de 7 de setembro, aquela coisa patriótica, aquela coisa nacionalista vai se materializar quando oficialmente Dom Pedro rompe os laços que uniam Brasil e Portugal. Mas continuo na minha batida. Nesse processo todo, talvez esse 7 de setembro seja o fator menos importante, porque historicamente esse processo de ruptura, essa independência político-administrativa já veio sendo construído em todo o período joanino.
que se estendeu de 1808 a 1821. Então posso dizer que essa regência de Dom Pedro, somente concretizou um processo que já havia ganho robustez, velocidade. Certo, moçada? Tem mais uma coisinha que eu gostaria de colocar para vocês. Esse processo de dependência, se comparado à América Espanhola, é distinto. Por quê? Porque quem está conduzindo é um agente metropolitano, é o herdeiro do trono português. Certo? Num determinado momento, o próprio Dom João VI vai se tocar que é interessante aquele processo de dependência, porque a família portuguesa, a família Orleans e Bragança, ficaria no poder dos dois lados do Atlântico. Dom João VI seria rei em Portugal e seu filho, seu herdeiro direto, seria imperador do Brasil. Com a morte de Dom João VI, ainda ocorreria a possibilidade de recolonização, a partir do momento que Dom Pedro seria, na verdade, chefe político dos dois lados do Atlântico. Portanto, na visão de Dom João VI, seria uma independência onde sua família pouco perderia. Não seria uma ruptura tão grave assim. E tem uma outra coisa também. A independência do Brasil, do jeito que foi feita, com seu molde elitista, não trouxe benefício nenhum para as camadas mais pobres. O Brasil fez somente uma ruptura política, que socioeconomicamente ele continuou, entre aspas, colonial, que de forma profunda nada mudou na sua estrutura socioeconômica. Certo, moçada? Mas isso fica para uma próxima aula, nós trataremos disso no primeiro reinado. Mas só para fechar, lembrando, Dom Pedro, nesse processo, ele se aproximou da elite brasileira, rolou um casamento. O que a elite ganhava com isso? Dom Pedro deveria manter os latifúndios e o trabalho escravo. E Dom Pedro, o que ganharia com isso? O direito de brincar de monarca no Brasil. Certo, moçada? Primeiro reinado, espero por vocês, tá bom? Um abraço, se cuidem.